Graça e paz, Deus abençoe a todos. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por você, que me acompanha no canal. Que Deus possa falar ao seu coração e toda a honra e toda a glória a Deus, Um dos textos que eu gostaria de compartilhar e gostaria de comentar algo, que Deus tem colocado no meu coração. É um texto que é muito conhecido, Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, do verso 23 ao 27, onde Jesus está com os discípulos, dentro de um barco, e a Bíblia relata que sobreveio, de repente se formou uma tempestade, e a Bíblia relata ali que Jesus estava descansando, estava dormindo ali, e aí foram lá, acordaram Jesus, e ele se levantou, acalmou a tempestade, acalmou o vento, acalmou o mar, e eles ficaram todos admirados, com essa autoridade de Jesus sobre a tempestade, sobre os ventos, sobre o mar, E nós já conhecemos essa história. E eu li o texto, e eu fiquei, meu Deus, o que nós vamos aprender? Todo dia nós aprendemos algo na parte de Deus quando nós lemos a Bíblia. Mas o que tem de reveladora, Senhor, nessa passagem, que eu quero compartilhar? E aí eu fiquei olhando. Aí eu te pergunto, o mar, não é verdade? Olha só, os discípulos estavam num barco junto com Jesus, no mar. E aí, se você for pensar no mar, quando o navio passa, nós aprendemos isso, eu já falei sobre isso, que o caminho, quem é que segue um navio, não deixa rastro, cobra na penha, na pedra, não tem como seguir o rastro, nem a águia no céu, Eu já falei isso numa outra live, no outro vídeo, mas quando eu falo do mar, aí eu te pergunto, nesse texto, especificamente nesse texto, ou nesse contexto, de situação, deixa eu te fazer uma pergunta. Os discípulos não sabiam navegar? Esses homens que foram separados por Deus, na maioria deles, profissionais da pesca, então eles tinham habilidades e conhecimento de navegação. Interessante, Só que chegou em determinado momento que todo o conhecimento deles, todas as habilidades deles, não surtiram efeito. E o que chama atenção no mar, os discípulos, com todas as suas habilidades, todos os seus conhecimentos de navegação, pesca, barco, estrelas, chegou um momento que veio uma tempestade que eles não sabiam mais o que fazer. Aí eles lembraram, no nosso barco tem uma pessoa que pode acalmar essa tempestade. Foram lá e clamaram. No versículo 25 você vai ver que eles clamaram por Jesus. Estamos morrendo, mestre. Estamos perto de morrer. Eles clamaram, eles não chamaram, Senhor, dá para tu dar uma olhadinha aí? Não, eles clamaram, acordaram Jesus, falou, estamos ao ponto de morrer. Nós sabemos a história que Jesus levanta, acalma o mar e faz uma advertência a eles, homens de pequena fé, Mas o que eu quero, o que Deus incomodou no meu coração a respeito do mar. E aí eu falei, meu Deus, quando você aceitou Jesus ou tomou uma decisão de andar correto, sabe, numa direção certa, andar nos caminhos certos, nos caminhos que o Senhor preparou, Jesus, andar com Deus. Quando você tomou essa decisão, parece que o mar se revoltou, o vento, a tempestade se formou para que você desista dessa viagem, para que você desista de caminhar com Jesus, para que você desista das suas tomadas de decisões em dizer não para as coisas erradas. A tempestade se forma.
ao ponto de nós esquecermos, por causa das nossas habilidades, das nossas capacidades, do nosso conhecimento, nós podemos imaginar que nós podemos resolver isso. Esquecemos que Jesus pode acalmar essa tempestade. Jesus Cristo, ele pode mudar a história. Basta você clamar a ele. Interessante, né? Você está num barco, você está no meio de uma tempestade, porque decidiu, né, andar com Jesus, navegar com Jesus, e a tempestade se formou. Não adianta você lutar com a sua habilidade, com o seu conhecimento. Você tem que clamar pelo Senhor. Ele acalma essa tempestade. Entende isso? Ele vai acalmar essa tempestade. Entenda isso. Pastor, eu estava indo tão bem falando do mar, né? E eu fiquei pensando, né? Imagine você agora. Imagine você num mar, né? Num barco, num iate, num navio, um cruzeiro. Legal, né? Deus abençoe a sua vida aí, que faça um cruzeiro. Bênção, né? E aí você navegando. Você sabe que você pode pescar. Você pode mergulhar, né? Você pode contemplar o oceano, né? No horizonte ali, se encontrando o céu e o mar, né? Quando você olha, contempla lá a linha do horizonte, é tremendo. Eu fico imaginando, né? Mas e a tempestade? E o caminho a ser seguido? Mas eu fiquei atônico, né? Quando fala do mar. Deus, ele falou, a Bíblia nos ensina algumas coisas assim que, se você for olhar o mar, nós vamos encontrar no mar a imensidão, a proporção de terra e água, a profundidade, a pressão. Tanta coisa nós vamos olhar para o mar, o oceano, né? O risco, a correnteza. E é semelhante às nossas vidas. Profundidade, dimensão, caminho. Interessante, o mar semelhante à nossa vida, à nossa estrutura, nos ensina muita coisa. Mas nesse texto, especificamente nesse texto, quando você decide caminhar com Jesus, a tempestade se forma. Não use suas habilidades, não use o seu conhecimento. Jesus muda a história. Entenda isso. E para finalizar, existem algumas frases, né, que muitas pessoas usam, pregadores, eu mesmo, nós usamos porque são conjecturas, né? Você desenha isso e transmite de uma forma mais simples. Fala que Deus, ele esquece os nossos pecados e lança nas profundezas do mar, né? Um dos textos, né, que te dá isso, né, dá esse embasamento, eu vou até ler ele, está em Miqueias, capítulo 7, versículo 17 e 18. Miqueias 18, 7, 18 e 19. Diz assim: Quem, ó Deus, semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e os pecados, e te esquece da transgressão e do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer em misericórdia. Deus tem prazer em te perdoar. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Interessante, de novo, a palavra mar. Às vezes, nas nossas vidas, o mar fica revolto e o nosso passado, que foi lançado por Deus lá na profundeza, ele vem à tona para nos acusar. Se eu for falar do meu passado, que está lá no fundo do mar, vai ser uma acusação atrás da outra. Só que eu decidi andar com Jesus. Jesus acalma a tempestade. Ele fala, ó, dos teus pecados, das tuas transgressões, eu joguei lá no fundo,
Eu não me recordo mais. Continua firme, continua no barco. Não use as tuas habilidades, o teu conhecimento para justificar. Clame ao Senhor Jesus. Acusações, tempestade, problemas, adversidades, elas vão surgir. Só que não esqueça, o caminho que tu decidiu, o barco que você entrou no barco certo, com Jesus. Que Ele não te abandona. Clame a Ele. E Ele põe a calmaria nessa possível tempestade que está surgindo sobre a sua vida. Creia nisso. E é isso. Caminhar com Jesus é navegar em águas tranquilas. É navegar em águas tranquilas e contemplar os céus e a terra. É pescar, é mergulhar, é conhecer, se aprofundar, sabe, nessa dimensão chamada oceano. Poxa, é filosófico, né? Se não fosse profético. E às vezes até engraçado. Mas a nossa vida é desse jeito. Às vezes surgem as tempestades. Às vezes surgem situações que parece que nós vamos morrer. Mas você está no lugar certo, com a pessoa certa, que é Jesus Cristo. E Ele acalma essa tempestade. Ele acalma o teu coração. Tá bom? Creia. Creia. Jesus, Ele vai acalmar essa tempestade. Esse vento vai cessar. E você vai navegar em águas tranquilas. Eu creio, em nome de Jesus. Um beijo grande, compartilhe essa mensagem. Você que é homem, mulher de Deus, sabe? Deus abençoe ricamente você. E você que ainda não tomou essa decisão de andar com Jesus, eu faço um convite nesse vídeo. Você não precisa ir numa igreja, não precisa ir em lugar nenhum, cara. Nada. Você que entende que Jesus morreu na cruz por você, você pode aí, agora, quando você está assistindo, você falar: Senhor, eu te aceito como único e suficiente Salvador. Eu entendo que tu morreu no meu lugar. Me aceite e deixa eu mergulhar, deixa eu navegar nesse seu barco, deixa eu andar contigo. E quando vier a tempestade, Senhor, acalma ela, porque eu quero ser teu filho, ser cuidado por ti e andar contigo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe essa mensagem aí. Um beijo grande. Deus abençoe a todos.